Olá, paz. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você, que é uma pessoa altamente sensível, encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com uma alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E o papo de hoje é sobre um tema que me foi sugerido nos comentários do Instagram e que eu achei que era um tema muito relevante para muitas pessoas altamente sensíveis. E este tema é a relação entre a alta sensibilidade e a ansiedade social. Portanto, se o tema lhe interessa, eu já lhe peço que, por favor, você clique aí no botão de gostei para que a gente possa continuar. E, para começar, eu acho bem importante que a gente defina o que é que a gente entende por ansiedade social. De acordo com os Institutos Nacionais de Saúde, a ansiedade social é um medo intenso, quase irracional e persistente de ser observado e julgado pelos outros. A ansiedade social é mais do que a preocupação com o julgamento alheio. Isto todos nós temos. Ela é considerada um transtorno quando, pela sua persistência e intensidade, ela afeta a nossa vida, o nosso trabalho, os relacionamentos sociais, os relacionamentos pessoais, etc. Por isso mesmo, a doutora Elaine Aron diferencia ansiedade do desconforto social. Desconforto social é algo que muitas pessoas altamente sensíveis sentem e que não é correto ser diagnosticado como um transtorno de ansiedade social, tá bom? Uma outra coisa importante para a gente caracterizar a ansiedade social é lembrar que os seus sintomas não são apenas emocionais, são também físicos. A ansiedade social, embora varie de pessoa para pessoa, costuma trazer sintomas como músculos tensos, agitação, sensação de enjoo, sentir-se sem fôlego, taquicardia, batimentos cardíacos acelerados, a sensação de estar desconectado do próprio corpo e por aí vai. Bom, e qual a relação entre a alta sensibilidade e a ansiedade social? Em primeiro lugar, é importante saber que existe sim uma sobreposição entre pessoas altamente sensíveis e pessoas com transtorno de ansiedade social. Atenção, isto não significa que por ser altamente sensível uma pessoa vai desenvolver o transtorno de ansiedade social. Nada disso. Apenas que as pesquisas têm encontrado um grande número de pessoas altamente sensíveis entre aqueles que são portadores do transtorno de ansiedade social. E esta é uma associação que se explica por vários fatores. Um deles é que, em comparação com as outras pessoas, tanto os altamente sensíveis quanto as pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade social estão mais conscientes de si mesmos, conscientes das outras pessoas e conscientes do ambiente ao seu redor. Ora, nós sabemos que estar fortemente consciente das coisas ao seu redor é uma característica comum às pessoas altamente sensíveis. E, como a ansiedade social é uma preocupação irracional com a maneira como os outros nos veem, sermos altamente sintonizados com o nosso ambiente pode tornar isto mais intenso. Igualmente, o fato da gente processar tudo com muita profundidade também pode agravar esta percepção, entende? Veja, as pesquisas têm demonstrado que o nosso cérebro altamente sensível processa os eventos emocionais com muita profundidade, mesmo depois que eles aconteceram. Portanto, se você for altamente sensível, a sua tendência é captar os movimentos faciais, o tom de voz, o olhar, a postura das outras pessoas
e refletir sobre isso profundamente, mesmo depois do evento ou do fato ter acontecido. A moral dessa história é que, sim, a alta sensibilidade pode contribuir para a ansiedade social, mas elas não são, de maneira alguma, a mesma coisa. E, para conseguir diferenciar uma coisa da outra, é importante a gente entender a diferença entre ansiedade e hiperestimulação. Isto por quê? Porque tanto a ansiedade quanto a hiperestimulação podem ter efeitos semelhantes, efeitos bem parecidos no nosso corpo. A hiperestimulação ou a sobrecarga sensorial acontece quando os seus 5 sentidos recebem mais informação do que eles conseguem processar. E como o nosso cérebro é tão ativo, a gente já recebe mais informação do ambiente do que a maioria das pessoas e a gente já processa estas informações com mais profundidade. Por isso mesmo, é mais fácil para nós entrarmos em estado de hiperestimulação ou de sobrecarga sensorial. E quando isto acontece, o nosso cérebro entra no modo de luta, fuga ou congelamento. Ele atua como se ele estivesse diante de uma situação de perigo, diante de uma crise. Isto pode fazer com que você se sinta inseguro, ansioso ou mesmo em pânico. Por outro lado, quando uma pessoa se sente ansiosa, ela está mais vulnerável a entrar também no estado de hiperestimulação. Então, estar hiperestimulado ou hiperestimulada pode fazer com que você sinta ansiedade e estar ansioso ou ansiosa pode fazer com que você se sinta mais facilmente hiperestimulado. Então, as duas situações se retroalimentam e podem fazer com que você ache que tem ansiedade, quando na verdade você está se sentindo hiperestimulado ou saturado, ok? Tá bem, Rosalira, ok, a gente entendeu, mas agora a grande questão, como lidar com tudo isto? A primeira coisa que eu considero importante é entender que aquilo que você está sentindo numa determinada situação pode ser ansiedade, pode ser hiperestimulação e pode ser as duas coisas juntas. E neste caso você terá que tratar de cada uma delas em separado. Nós já temos aqui no canal uma série de vídeos falando sobre como lidar com a hiperestimulação e a saturação. E eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição deste vídeo uma playlist que você pode consultar depois. Agora, para lidar com a ansiedade e com a ansiedade social, existem algumas técnicas. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, costuma propor uma terapia de exposição gradual às situações que funcionam como gatilho para a ansiedade. Mas, além dessas alternativas, existem outras que você pode incorporar no seu dia a dia. E aqui vão algumas das minhas sugestões, tá? A primeira delas é para que você minimize os seus gatilhos e planeje com antecedência. Veja, reduzir os gatilhos na sua vida cotidiana é uma maneira de reduzir a hiperestimulação e, portanto, lhe deixar menos propenso ou propensa a ter reações de ansiedade. E a outra coisa é o planejar-se com antecedência. Ninguém está dizendo que você deve fugir das situações, mas sim se preparar para elas. Isto pode significar ensaiar e revisar uma apresentação de trabalho, escrever o que você quer dizer antes de falar, descansar antes de um evento que você sabe que vai ser hiperestimulante, dar-se um tempo para se acostumar com um ambiente social antes de interagir e por aí vai.
A minha segunda sugestão é que você aprenda e pratique técnicas autocalmantes que vão lhe ajudar a relaxar, seja no seu dia a dia, seja para lhe socorrer nos momentos de crise. As técnicas de relaxamento praticadas no cotidiano ajudam você a modular a sua resposta às situações de crise. E elas também lhe ajudam a acalmar o seu sistema nervoso, o que pode diminuir os efeitos físicos da hiperestimulação. Então, aprenda e utilize essas técnicas. Meditação, respiração controlada, yoga, aromaterapia, florais, enfim. Pesquise e descubra aquilo que melhor funciona para você e use de forma consistente. Aprenda e pratique técnicas de regulação emocional. Como ser altamente sensível lhe torna muito mais consciente do desconforto social, pode ser difícil para você gerenciar estas emoções. Elas podem se tornar avassaladoras. Por isso mesmo, é importante que você aprenda como gerenciar as suas emoções. Você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isto com a ajuda de um terapeuta, de um coach como eu, isso não importa. O importante é que desenvolver estas habilidades vai lhe permitir estar mais confortável com as suas emoções, mesmo quando elas são intensas, vai lhe ajudar a manter-se calmo, mesmo diante de situações estressantes, e vai lhe ajudar a processar mais rapidamente as suas emoções e diminuir a autoculpa e a remoção. E, por fim, para lhe ajudar, eu trouxe algumas dicas bem práticas para lidar com situações que são comuns no nosso cotidiano. A primeira situação, digamos que você está numa festa e quer apenas se enturmar, bater papo. Neste caso, você pode decidir se você prefere falar ou ouvir. A maioria das pessoas fica muito feliz quando encontra alguém disposto a realmente ouvir. E as pais costumam ser muito boas em ouvir as pessoas. Desta forma, você fica mais relaxado ou relaxada porque você não é a principal pessoa responsável pela conversa. Uma outra situação, você precisa lembrar os nomes. Você está numa festa, você é apresentado ou apresentada a várias pessoas e a agitação, a hiperexcitação pode fazer com que você esqueça os nomes. Uma boa técnica para isto é simplesmente repetir o nome da pessoa em sequência. Algo do tipo, tudo bem, e aí fulano ou fulana, você está mesmo gostando dessa festa? Outra situação, você precisa fazer um pedido. Para isto, eu lhe sugiro que você faça uma lista das razões, dos seus argumentos para fazer este pedido. E, se ainda estiver inseguro ou insegura, você pode também ensaiar com alguém que vai lhe dar um feedback se você está sendo suficientemente claro ou clara. Isto vale também para quando você precisa fazer reclamações, o que é uma situação que tende a nos deixar muito, mas muito hiperexcitados. Neste caso, além da lista dos seus argumentos, é importante que você se prepare para manter-se calmo ou calma, já que tanto a raiva quanto a insegurança e o medo são situações que são hiperestimulantes para nós. E, por fim, um dos nossos grandes desafios, um desafio muito grande para muitas pessoas altamente sensíveis, que é falar ou agir em público. Neste caso, eu quero primeiro que você esteja muito consciente da importância da sua contribuição. Como uma pessoa altamente sensível, você dificilmente se atreveria a falar sobre um assunto antes de ter refletido profundamente sobre ele. Então, se você quer dizer algo, é porque você tem algo que é importante a ser dito. A outra sugestão é que você se prepare ao máximo possível. Preparar-se é uma maneira de se proteger da hiperexcitação incomum, muito grande, de ter uma plateia. Quanto mais preparado ou preparada você estiver, menos inseguro e insegura você vai se sentir. Portanto,
Se você não tem este hábito, comece lendo. Você possivelmente não tem medo de ler em voz alta. Então, escreva tudo que você pretende dizer e leia de forma pausada. Mais tarde, quando você estiver mais familiarizada com esta situação, você pode partir para fazer anotações e falar a partir das suas anotações. Fazer anotações também é uma boa dica para quando você precisa falar ou fazer pergunta numa reunião de trabalho, numa conferência que você está assistindo, etc. Todas estas dicas têm a intenção de lhe ajudar a atuar em situações sociais. Mas, antes de fechar, eu quero recordar duas coisas. Primeiro, a ansiedade social é um transtorno que é diferente do mero desconforto social e da hiperexcitação causada por este desconforto. Não se autodiagnostique e não se atribua a um transtorno que talvez você não tenha. E a segunda coisa, como sempre, é que sim, eu sei que a autossensibilidade vem com alguns desafios, entre eles esta nossa vulnerabilidade à ansiedade. Mas também sei que estes desafios são possíveis de serem administrados e gerenciados, e que quando a gente consegue fazer isso, as qualidades e as características extremamente positivas que também vêm com o traço podem aparecer e brilhar, mostrando a pessoa interessante que você é. Ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, espero que este conteúdo tenha sido útil. Como sempre também eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica no botão de gostei, clica no botãozinho que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona o tal do sininho para receber notificações quando houver um vídeo novo, mas principalmente, se você conhece uma outra pessoa altamente sensível que sofre com o desconforto social ou que talvez realmente tenha um transtorno de ansiedade social, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade, informação pesquisada sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez e como sempre, muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!